14. Do Reino de Deus. 1. A centelha desce de Deus para o reino do mundo, que quer dizer mundo material, até atingir um certo ponto de consciência da verdade, no curso de milhões de anos. 2. Quando tenha chegado a esse ponto, vislumbra as glórias divinas, como que por um telescópio concepcional, nem sempre reconhecendo que dessas glórias divinas saiu e a elas retornará em plena consciência. 3. A plena consciência é estado vivencial e não questão de conceitos, de escolas ou filosofismos. 4. Durante a fase de filosofismos ou conceptualismos, a centelha tudo mede pelo prisma dos cientificismos, filosofismos, religiosismos, sectarismos, tecnicismos, deixando em plano inferior a questão moral, que na ordem divina tudo representa como fator de harmonia e glorificação. 5. Ela não pode compreender, enquanto não subir muito mais na escala evolutiva, o que representa o fator moral, para atingir a unidade vibratória ou grau crístico, e, portanto, os cientificismo, filosofismos e religiosismos parecem-lhe tudo em matéria de sabedoria e evolução. 6. Durante esse período, pois, encanta-se com os palavreados técnicos do mundo. Julga ser isso o importante inconsciente dos esplendores que a união com a moral divina lhe reserva. 7. Nem sequer compreende que os lugares de treva, pranto e ranger de dentes estão cheios de cientistas, filósofos e religiosos, pelo fato de terem falhado para com a divina ordem moral. 8. Esquece o fim a atingir, que é a realização da verdade, do amor e da virtude, porque a inferioridade lembra-lhe apenas os meios, que são os falhos cientificismos, filosofismos e religiosismos humanos. 9. Tendo apenas informes dos planos espirituais inferiores, aonde ainda vogam os relativismos humanos, presume que os palavrórios técnicos do mundo são autoridade nos planos superiores, até mesmo no plano crístico. 10. Com a subida, naturalmente, virá a compreender que embaixo manda a lei da forma, sendo que em cima quem manda é a lei do amor, lei que jamais se afasta da divina ordem moral. 11. Depois de ter subido, quando for espírito e verdade, participando da divina ubiquidade em que moral e amor tudo representam, a centelha lembrará, então, os tempos em que acreditou em cientificismos, filosofismos e religiosismos, e perceberá o quanto foi espiritualmente infantil, curvando-se ao reino do mundo. 12. Depreenderá daí que a linguagem da centelha varia conforme a sua evolução e ficará sabendo o que querem dizer estas expressões. Aspas. Aquele que é da terra fala da terra, e aquele que é do céu fala do céu. Façai-vos unos comigo, porque sendo eu uno com o Pai, formaremos uma só unidade. Eu que estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu sou o princípio, o mesmo que vos falo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração. Deixo-vos o exemplo, como eu fiz, fazei-o vós também. Fecha aspas. 13. No plano crístico, o que existe de forma é luz divina concentrada naquele grau, e se apresenta em luz, glória e poder, de modo ainda inconcebível para as mentes humanas. 14. Em termos de cores, sons e vibrações,
nada existe no plano terrestre e nos planos espirituais inferiores que possa dar uma ideia segura do que seja. Como diz o Apocalipse, saberão os que lá chegarem, porque palavras não explicam, e uns não podem transmitir semelhantes coisas a outros. 15. Nenhum filho de Deus deixará de lá chegar, custe mais ou custe menos, porque os desígnios divinos jamais falharão. Entretanto, a luta interior deverá ser travada conscientemente, depois de certo ponto, para apressar a entrada no reino crístico, no estado uno ou estado búdico do hinduísmo, que o anuncia desde remotíssimos milênios e que teve em Krishna o seu sublime expositor. 16. Por causa da sagrada finalidade a ser atingida, que supera infinitamente a tudo quanto possa imaginar o homem padrão da atualidade, cumpre lembrar as palavras do Cristo modelo. Aspas, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o mais tudo se vos dará por acréscimo. Fecha aspas. 17. Ciência, filosofia e religião são meios falhos, mas verdade, amor e virtude jamais falharão, e nenhuma verdade de Deus morrerá por causa dos cientificismos, filosofismos e religiosismos humanos. Deus não é escravo de máscaras e rótulos. 18. A mensagem crística não só convoca ao reino do puro espírito, mas proclama de modo absoluto a necessidade de harmonizar com a divina ordem moral. Não é dos Cristos modelos a função de ensinar as verdades relativas, mas sim a ciência da verdade total. E por isso falam do amor vertical de Deus, mandando tomar cuidado com o amor horizontal dos homens, que pode remeter aos infernos. 19. Estamos advertindo antes da entrada na era da maturidade. 20. Discuta quem quiser, mas a verdade jamais mudará, e sem harmonizar-se com ela ninguém jamais atingirá em si mesmo ou no reino interior a união com a divina essência, para gozar, participando do estado divino, a glória de contar com amplidões espirituais, por ora sepultadas no próprio eu. 21. Um grande livro, sabei-o, não é um livro cheio de palavras técnicas ou formais, mas sim um livro que contém ideias divinas, por estar baseado nas verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus. Isto é, um livro cujos ensinamentos encaminham a centelha na direção do Cristo interno, a fim de libertá-lo para a eternidade. 22. É necessário tomar muito cuidado com a falsa ciência, com a falsa bondade, com a falsa humildade, enfim, com a falsa honestidade, essa que engorda aparências, que galardoa rótulos, que festeja igrejinhas farisaicas, etc. 23. A verdade que livra não é aquela que se fundamenta nos conceitos humanos, que coloca na frente de Deus os cientificismos, filosofismos e religiosismos humanos, mas sim aquela que tem fundamento na verdade, no amor e na virtude, e por isso mesmo pronunciará juízo absoluto sobre as obras de cada um. 24. Quando a Escritura diz que a sabedoria do homem é estultícia para Deus, está dizendo da sabedoria que é aplicada fora da divina ordem moral. Falsear o emprego da sabedoria custa muito mais caro do que parece, porque aquele que mais sabe, certamente por mais responderá. 25. Dentro de alguns séculos, muitos cabritos irão chorar lágrimas de sangue, porque não ouviram as advertências do céu, e porque não ouviram, de nada lhes valerá o choro angustiante. Lembrarão a lição de Adão, mas terão que ser Adãos
em mundos expiatórios. Espírito, perispírito, chakras, plexos. Espírito. Assim é chamada a centelha espiritual ou aquilo que é da mesma essência que Deus é, existe e movimenta para desabrochar as virtudes divinas que contém em estado latente, até voltar à unidade divina como Espírito e Verdade, ou participante de todas as virtudes divinas, dentre as quais a divina ubiquidade representa a síntese, ou aquela virtude que significa ter as demais em plena evidência. O termo criação é errado, gera conceito falso, porque de Deus ou do princípio tudo é emanação. Nada deriva do nada ou de um Deus que nunca existiu, que tira ou tirou tudo de uma cartola de mágicas ou por meio de enigmas, mistérios, milagres, etc. Os espíritos começam completamente ignorantes ou inconscientes, pensam mais tarde de modo errado, aceitam erros e absurdos como se fossem realidades eternas ou perfeitas, praticam religiosismos, fetichismos, feitiçarias, idolatrias, liturgias, aparências de culto verdadeiro, etc. Mas lembramos, tempo chegará em que terá de conhecer a verdade e praticar o bem, fora e acima de exteriorismos tolos. Como em Deus, ou no princípio, tudo é questão de leis, elementos e fatos, assim as centelhas emanadas do princípio terão de vir a ser, porque o vós sois Deus virá a ser realidade em todos os espíritos. Perispírito. O conceito de espírito, perispírito e corpo é infantil. O perispírito jamais poderia deixar de comportar a mais profunda complexidade que se poderia desejar, considerando que é nele e é através dele que o espírito vai registrando todas as marcas ou conquistas evolutivas. Para falar tudo sobre o perispírito, ou carro da alma, seria necessário falar da história total de um espírito, desde a sua emanação do princípio, com todo o processo evolutivo realizado, até ser um uno total, ou Deus em Deus, apresentando inclusive toda a verdade ecológico-mesológica, ou a história dos mundos e intermundos, os ambientes em que movimentou e os elementos e recursos de que se valeu para a sua autodivinização ou volta consciente ao princípio. Entretanto, como já foi ensinado, a centelha espiritual ou o espírito ou aquela partícula de Deus que, tendo sido emanada com todos os valores divinos em potencial, terá de movimentar através dos mundos e intermundos, até vir a ser Deus em Deus, ou Espírito e Verdade. O que isto é por ora, foge muito ao poder de concepção dos terrícolas. B. Como primórdio do carro da alma ou perispírito, o que se forma ao longo dos milhões de anos é a coroa de luz divina. Depois do princípio ou Deus, o que primeiro vem é a luz divina. Como a centelha é da mesma essência que Deus é, fácil é compreender que a primeira coroa a se formar é luz divina. É a primeira manifestação de Deus e dos espíritos, no sentido da matéria. É a primeira ferramenta, diremos assim. C. Com o passar dos milhões de anos, vão se formando as 6 coroas exteriores, as demais ferramentas ou agentes de ligação, pois o espírito vai habitando corpos mais complexos, ou com mais órgãos ou membros, etc. O aparecimento das coroas é lentíssimo, acompanha o desabrochar da centelha em sua caminhada através das espécies que somam centenas de milhares. Antes de atingir a espécie humana, como primata, de modo algum tem as 7 coroas formadas, nem as que já tem são simetricamente perfeitas.
ou portadoras de melhores colorações. É com o alcance da razão, queremos dizer capacidade de raciocínio, que se irão formar as últimas coroas, e é com o conhecimento da verdade e a prática do bem que se irão tornando de simetrias e colorações sublimadas. Durante a escalada biológica, depois de ingressar na espécie humana, os altos dirigentes planetários vão ministrando ensinos ou instruções através de emissários. São os iniciados, mestres, profetas e cristos que ao longo das eras e dos ciclos vão deixando documentos sagrados. A parte do princípio ou Deus nunca falha, e quem não aprende o melhor e não se comporta da melhor maneira, certamente pagará pela imprudência. Chakras. Em cada coroa vai se formando um centro de energia, ou de concentração do poder de cada coroa, para efeito de distribuição desse mesmo poder, no âmbito ou na estrutura funcional dos chakras ou centros de energias. O chakra que se forma na primeira coroa, ou de luz divina, que vem a acionar a glândula pineal, tem a máxima função, porque é o que primeiro se forma, vai servindo a centelha e milhões de anos depois, quando a autodivinização vai se caracterizando, todos os demais nele se fundirão ou nele terão total representação. É que a centelha, crescendo de dentro para fora em termos de coroas energéticas, irá diminuindo-as de fora para dentro, ou tornando-as unidas na luz divina amplamente dilatada, ou exposta de modo glorioso, embora ostentando ainda matizes de ouro, azul e opala em cintilações maravilhosas. Melhor diremos, dizendo que no chakra coronário todos os chakras virão a ter unificação de cores e esplendores divinos, porque tudo volta à unidade. Plexo é o nome dado ao chakra quando o espírito está encarnado. Pouco importa o nome dado, porque a importância está naquilo que é por Deus realidade. Elementos densos ou grosseiros. A começar dos primórdios das coroas, ao longo da escalada, vão elas comandando os elementos etéricos e substanciais do perispírito. Jamais haveria ligação da centelha com tais elementos se não fossem as coroas energéticas, e jamais haveria ligação com os gases, vapores, líquidos e sólidos do corpo físico se não fossem as coroas energéticas e os elementos substanciais do perispírito. Para vir a comandar corpos complexos em órgãos e membros, através da escalada biológica, a movimentação das coroas e dos chakras atinge verdadeiros esplendores mecânico-determinantes, pois ainda que a centelha esteja palmilhando os tempos do automatismo inconsciente, ou do instinto, ou do embrião da razão, o fato é que coroas e chakras não falham em suas funções. E quando a centelha atinge as alturas evolutivas do homem padrão, do presente, então a complexidade das coroas e dos chakras torna-se profundamente ostensiva, numa imensa movimentação de luzes, frequências elétricas e magnéticas. Naquilo em que a centelha tiver que comandar, envia mensagens a partir do chakra coronário, e naquilo em que tiver que sentir os reflexos do funcionamento dos órgãos e membros, ou do mundo exterior, recebê-los-á dos chakras correspondentes, pois eles têm funções específicas no âmbito do movimento geral. A importância da verdade e do amor. Como a centelha é partícula do princípio, ou Deus, emanada e não criada, em seus fundamentos permanece ligada a Ele, de quem reflete a essência, a vida e diversos ou múltiplos recursos e poderes, e ao fim da escalada toda será Deus em Deus, ou Espírito e Verdade, porque de Deus tudo parte,
Em Deus tudo é, movimenta e atinge a finalidade. Quem sabe, pensa, sente e age em sintonia com o princípio, comanda, quer como encarnado, quer como desencarnado, os seus valores mais santos e positivos, harmônicos e saudáveis, e tem por primícia méritos de ordem moral. O fato de não dar maus exemplos aos semelhantes, essa calamidade que adoece multidões de espíritos. Entendam bem. Em primeiro lugar, cumpre reconhecer que tudo aquilo que é por Deus aí está diante dos olhos e da capacidade de observação dos espíritos capazes. E jamais dependerá de nomes ou denominações, ou de conceitos humanos para ser o que é, como é e para o que tiver de ser como finalidade. A seguir, como documento máximo de ordem moral, a lei de Deus virá a ser vivida por todos, custe mais ou custe menos, e como centelha exemplar ou modelo de comportamento, toda a humanidade do planeta virá a reconhecer Jesus. Essas duas testemunhas, como assinala o Apocalipse, ficarão para sempre até a consumação evolutiva do planeta e da sua humanidade. Quem contra elas se esbater, rebentar-se-á, e sobre quem elas caírem, será esmigalhado. Que ninguém procure, para os seus erros, praticados consciente ou inconscientemente, arranjar desculpas mais ou menos esfarrapadas, porque isto é verdadeiro. Para cada tempo da evolução, ou para cada condição do espírito, há a sua responsabilidade definida. O que Deus é? A tolice humana é de uma versatilidade quase infinita e vive até para julgar Deus, o divino princípio emanador, sustentador e destinador de tudo e de todos. Quer aposentar Deus, matar Deus, liquidar com Deus, etc. O divino princípio emanador paira acima de tudo isso. Dele tudo e todos são parte e relação, e muito ganhará aquele que não se transformar em pedra de escândalo perante os seus irmãos e a justiça divina. Jamais alguém tirará vantagem pelo fato de se indispor com o princípio, do qual é emanação, no qual tem sustentação e no qual terá que se unir vibracionalmente. O Deus que não é. Aquele antropomórfico, exterior, que tira tudo de uma cartola de mágico ou por meio de enigmas, mistérios, etc. Esse ninguém precisa matar, aposentar ou coisa que o pareça, porque nunca existiu nem jamais existirá. É o Deus das cleresias, dos religiosos profissionais, dos engodos, dos que se valem da ignorância das gentes para explorar situações criadas, postos e galardões sociais inventados por homens, rótulos com os quais fazem questão de passar por importantes, quando realmente tudo é fingimento, tudo é mentira. Nada podem provar, porque tudo o que fazem é exterior, aparente, vazio na prática e nos efeitos, porque tudo fica no faz de conta. Com a evolução dos espíritos ou da humanidade, o divino princípio emanador triunfa sobre tudo, porque vem a ser evidente que é o princípio e que age através das leis, dos elementos e dos fatos. Quanto ao que a revelação comprova, são espíritos ou almas que, através dos escalões direcionais, transmitem advertências, ilustrações e consolações. Assim como todos os vícios, e talvez o pior deles, o da idolatria ou das cleresias, é muito difícil de ser combatido e vencido pelos próprios viciados, porque o seu lastro de vigência vem desde os primórdios da humanidade, quando, em nome de Deus, praticava todos os absurdos e crimes,
cultuava repugnantes rituais e se julgava inteligente e certo. Por causa disso é que os verdadeiros grandes mestres sempre foram repelidos, perseguidos, massacrados, etc. A mentira é, para os mentirosos, a verdade que serve.